Ou chama no WhatsApp 996408656. Contrate agora e tenha a melhor fibra ótica da região. A4 Telecom, com você o tempo todo. Princesa dos Anassés. A rádio amiga de São Gonçalo. Somos empreendedores e criamos o canal de podcast Voz Empreendedora com o intuito de promover o empreendedorismo, a geração de emprego e renda e também o compartilhamento de insights, cases de sucesso e notícias relevantes desse ecossistema. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o nosso podcast A Voz Empreendedora. Estamos mais uma vez aqui ao vivo e posteriormente nas redes sociais, o nosso podcast, e falando um pouco de empreendedorismo, marketing e coisas do gênero. Tudo bem, seu Clécio? Aqui é o Miguel Ortiz, desculpa, não me apresentei. O Miguel Ortiz, empreendedor, Eletro Laguna, materiais elétricos, ar-condicionado e climatizadores evaporativos. E estou aqui com o Clésio Facundes. Olá pessoal, bom dia. Prazer imenso, né? Mais uma vez estar aqui. Esse momento do empreendedorismo, da voz empreendedora. A gente tem buscado, né, disseminar esse assunto, não só localmente, mas em toda a região, né? E é isso aí, vamos bater um papo sobre empreendedorismo bem bacana hoje, nessa manhã bem abençoada. Tudo tranquilo? Vamos bater um papo aqui sobre nossos ofícios hoje. Eu gostaria que tu, sendo meu entrevistado hoje, falasse um pouco da tua história, como iniciou. Perfeito. Miguel, primeiramente eu tinha um problema muito grave, que era a questão de vender. E eu falava assim para minha esposa: Aline, eu não sei vender, eu não sei para vender nada. Isso era um bloqueio que eu tinha. Hoje, depois de 7 anos, eu posso dizer que eu amo vender. É uma transformação bem grande. E quanto à questão do início, foi justamente isso, em saber que eu tinha essa trava, né, de não vender. E isso dificultava não só, Miguel, o meu relacionamento com as pessoas, mas também a forma de trabalhar, de ganhar dinheiro, não fluía, né, devido a esse problema. E aí vim, né, entender melhor um pouco sobre a oratória, um pouco sobre palestras, né? E foi aí que começou essa jornada de empreender. Até então eu tenho um histórico de 13 anos na área elétrica, né? Eu não fazia marketing, eu não fazia vendas, eu não fazia nada disso, né? E de uns tempos eu decidi virar o leme e mudar todo o contexto, né? E sair dessa profissão que eu ainda admiro muito, mas é uma profissão muito perigosa, e virei o leme para a questão do marketing e vendas. É bem assustador de ouvir isso aí, porque eu sou da área elétrica. Então, hoje, quem é o Clésio, né? Onde se encontra? O que o Clésio Facundes faz hoje como empreendedor? Beleza. O Clésio Facundes hoje, ele atualmente mora em São Gonçalo do Amarante, é pai de família, né, casado, e muito feliz nesse município, né? Eu tenho encontrado aqui visão de futuro para empreender, né, nos negócios que eu tenho iniciado, graças a Deus. Mas antes disso, como eu estava falando, né, eu vim da área elétrica, e tive que mudar o leme, virar o leme. Eu tive que aprender também, né?
Então, fui lá fazer uma formação de gestão comercial, e foi aí que veio o marketing e vendas, né? Uma especialização. E hoje a gente está empreendendo justamente nessa área, né? A nossa empresa, o InResult, ela está focada nisso, em soluções de tecnologia, marketing e vendas. Né? A gente tenta atender o público dentro desse escopo. E onde se encontra hoje a InResult? Na rua Doutor Adelino, no número 324, no Alto Bom Jesus. É um bairro aqui da nossa cidade. Essa nossa cidade seria... São Gonçalo do Amarante. Em que estado? Ceará. Estado de Ceará. Pois é, nós estamos falando pro Brasil, pro mundo todo aí. Sabe, Miguel, que eu ainda não me acostumei, cara, em saber que nós estamos, lógico, transmitindo através da Princesa dos Anaséis, né, para a nossa região local, né, o Vale do Curu, mas que também a gente tá no Brasil, né? Nós somos internacionais. Oh, Brasil e o exterior, voz porque empreendedora. como podcast, o nosso alcance, ele é infinito. Então, por exemplo, eu tenho um outro podcast, ele é ouvido ou escutado, né, na Irlanda, no Japão, no México. A gente tem um controle disso, né? E também alguns ouvintes na Argentina, no Uruguai. É uma coisa impressionante. Então, se estende. E no nosso caso aqui, como empreendedores, no empreendedorismo, a gente está abrindo um leque enorme, né? Que muitas vezes nós teremos os clientes nesses lugares também. Nós vamos conseguir atender os nossos clientes. E os clientes dos clientes, né? Deixa eu te falar, vamos fazer outra pergunta aqui, porque tá ficando bom o negócio. Quais foram as barreiras que tu tem enfrentado para chegar aqui, cara? Conta para mim essa história. Vamos lá. No início, um dos desafios maiores que eu encontrei foi chegar aqui e eu só conhecia a família da minha esposa. Ninguém mais, né? Talvez os vizinhos ali da família da minha esposa, mas ninguém mais. Uhum. E isso para mim foi um desafio grande, né? Ter que sair na rua, né, para vender um serviço e não ter conhecimento com ninguém. Então, para mim foi um dos maiores gargalos. Aí eu vou entrar aqui no assunto, que é a questão do processo, Miguel. Muitas vezes nós não identificamos em qual ciclo a gente está. E isso acaba que prejudicando a gente por não entender. Depois eu trabalhei primeiro numa escola. Né? Eu fui para a área do marketing, numa escola. E a gente fez um trabalho muito bom. E através dessa escola, hoje essa escola não está mais aqui, está em Caucaia. Através dessa escola, eu conheci a rede de cooperação. Certo? E ali foi o meu primeiro contato com alguns empresários, alguns empreendedores, foi ali. Então, me aproximei, né? Já fui abraçado de prontidão, né? Por algumas pessoas, né? Posso citar aqui, né? O nome Pode. das pessoas. Se elas vão cobrar o royalties depois, os direitos autorais, pode citar. Cara, quem me abraçou quando eu cheguei aqui em São Gonçalo do Amarante, na área do empreendedorismo, na área de comércio, foram 3 pessoas, principalmente. Janivaldo Teixeira, né? Tá lá da Casa do Empreendedor. Ana Abreu, uma pessoa também que eu considero muito, e a Angélica, da Ótica Safira. A Angélica, só para ter ideia, ela foi a minha primeira cliente aqui em São Gonçalo. Muito bom. E ela até hoje é minha cliente. Uhum. Isso, para mim, é um motivo de alegria. Por quê? Em saber que o serviço está sendo bem prestado. Com certeza. Né? Então, tem essa questão. Por outro lado, voltando aqui para o desafio, essa questão de não conhecer é barreira, cara, para muita gente. Uma vez que se tu não tem contato, não tem network, não gera negócio. Isso a gente sabe, Miguel. Nós vivemos no mundo do empreendedorismo onde se gera negócio através de contato. Isso Correto. É o básico. Correto. Né? E ali estava o meu desafio. Encontrar pessoas, boas pessoas, certo? Para agregar valor naquilo que eu estava fazendo e começar a desenvolver o meu negócio. Nós estamos falando de 4 anos atrás.
Daí, comecei a empreender, comecei a visitar os comércios, comecei a conhecer os empreendedores e comecei com a minha pequena carteirinha de cliente. Fui trabalhando, né? Fui desenvolvendo. No primeiro ano, a gente atendeu 100 empresas, Miguel. Nossa. 100 empresas. Maravilha. Desde a logomarca ao site, a gente fez 100 empresas, né? E de lá pra cá, graças a Deus, a coisa tem andado bem. Graças a Deus. Maravilha. Na tua opinião, assim, o que poderia ter impedido, digamos assim, vamos considerar que tu é um sucesso, né? Que a gente tem que considerar isso aí. Eu sou um sucesso, consegui sobreviver quem sobreviveu até, inclusive, à pandemia, né? É um empreendedor de sucesso. O que poderia ter impedido esse sucesso, esse teu progresso? Miguel, o que acontece, cara? Chega momentos no negócio da gente, né? Que você tem gargalos críticos. Momentos que você olha e diz assim, cara, isso não vai virar. Isso não vai dar. E o empreendedor ele tem isso, ele tem um garro, uma persistência que às vezes nem dele às vezes é das pessoas que acreditam nele. Uhum. Né? Isso eu já tirei exemplo disso. Uhum. Às vezes o cara tá acabado. Isso é a realidade do empreendedor hoje. Porque quem pensa que empreender é um céu, tá enganado. Uhum. Empreender é desafio. E aí eu lembro uma vez que eu tava bem cabisbaixo. Bem cabisbaixo. Isso foi no início da pandemia, né? Eu não sei se já falei aqui, eu perdi 3 contratos de R$ 1.800. Imagina um pai de família perdendo 3 contratos desse. Né? E eu vivia, na época, esses serviços de rede social, de criação de sites, aí não estava tão evidente. Então eu vivia mais de consultoria, Miguel. Uhum. Identificar problemas dentro de empresas, é também uma das minhas especialidades, identificar problemas e criar soluções. Eu vivia disso. Uhum. Então, quando eu vi 3 contatos desses quebrar, me deu um desespero. Imagino. Me deu um desespero. E nesse momento, eu fiquei naquela linha, né? De aí, continua ou volta para trás. Tu tem compromissos, tu tem família, tu tem um monte uma série de coisas para responder, para dar conta. E tu tem contrato quebrando e a pandemia estralando. E você fica numa situação de e agora? E aí me chega uma pessoa, né? E fala assim, vai dar certo. Esse é o incentivo, né? O maior incentivo. Às vezes, isso aconteceu por 2 pessoas, né? Veio por 2 pessoas. Veio da minha esposa e veio do meu filho. Meu filho tem 13 anos. E o filho chega pra ti e fala assim, calma, vai dar certo. Vai dar certo. E nesse momento que isso acontece, você respira fundo e você diz assim, calma, vamos lá, vamos ver outra estratégia, vamos ver outro foco. Às vezes a gente foca muito no problema, né? E na verdade você tem que entender o problema, mas focar na solução. Correto. Às vezes a gente se envolve no problema, Miguel, e perde tempo, né? Talvez eu tenha perdido nessa pandemia uns 2 meses, 3 meses, cara, só de preocupação. 3 meses de preocupação, por quê? Porque meus contratos quebravam e eu ficava, cara, e se quebrar o resto? Então tem aquele medinho lá, né? Mas aí eu virei mais uma vez o leme, que foi o quê? Como as empresas estavam fechadas, né? E eu não tinha, eu sobrevivia de consultoria, eu comecei a vender marketing, que é um dos meus braços, né, na empresa, né? Correto. Comecei a vender marketing. Eu comecei a vender marketing para empresa, cara, de hotel, que você não podia sair de casa, você não podia ir para um hotel, para uma pousada, e eu comecei a vender marketing para esse tipo de negócio. E aí eu pensei, pô, se eu consigo vender marketing, né, rede social e anúncio para empresas desse segmento, por que não para os outros? Delivery, loja de roupa, porque ninguém parou de comprar, essa que é a verdade. Continuaram fazendo. Todo mundo continuou comprando.
né? Agora de outra forma, né? Que mais pra frente a gente pode falar sobre isso, mas continuou comprando e de outra forma. Então, Miguel, comecei a contratar empresas e comecei a conversar e fazer um preço bacana pra gente começar, né? Entendendo a situação do empreendedor que estava do outro lado, né? E trazendo esse empreendedor pro meu lado para que a gente começasse o relacionamento. Que aí a gente entende, hoje dá pra gente entender que empreender requer isso, requer essa troca de experiência. Esse relacionamento com o cliente, ele movimenta as coisas. Então veio chegando, né? A gente veio trabalhando isso, trabalhando relacionamento e conseguimos reverter o quadro, esse quadro da pandemia, dentro disso que eu tô te falando, né? Com relacionamento, né? Entendendo o lado do cliente. Foi isso que fez a gente arrebentar. Eu cresci muito, Miguel. Na pandemia a gente cresceu demais. Deixa eu ver aqui o que eu vou inventar para te perguntar aqui para ganhar audiência. Na verdade já respondeu, né? Mas se tu quiser dar uma acrescentada assim, o que tu fez para vencer essas dificuldades, né? Que é a lei da ação da reação. Tu tem que ter uma ação para ter uma reação positiva. Quais foram a tua, assim, não vai dar cereja do bolo, né? Mas fala pra gente aí, pro público, pros nossos ouvintes. Pronto. O que eu entendo assim, Miguel, o empreendedor, eu tenho uma política muito séria comigo, sabe, cara? A questão do concorrente. Pra mim, não tem concorrente. Aí o cara fala assim, mas tu tá... isso é um blefe, né? Não, cara, é uma política. Imagina uma política. Você entra numa empresa, não tem as políticas, as regras, as condições. Lá, para mim, eu estabeleci não ter nenhum concorrente. Claro, então quer dizer que você está ignorando as outras pessoas que trabalham com o mesmo segmento? Definitivamente não. 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 O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu tenho suporte, capacidade para tanto vender para o meu concorrente, olha isso, como também comprar dele. Correto. Por que isso define muita coisa? Uma vez que o meu concorrente, ele tem um serviço do mesmo que eu trabalho. Eu vou tomar como exemplo aqui uma logomarca, tá? Quando eu cheguei em São Gonçalo, Miguel, uma logomarca, você encontrava, talvez eu encontre ainda hoje, uma logomarca por R$20, R$15, uma logomarca. A logomarca, tu sabe, é a cara do negócio. A logomarca é a primeira identidade que um negócio pode ter. Ela vem antes do cartão de visita, né? Ela vem antes do cartão de visita. Então, como que uma coisa tão importante, uma coisa que causa um impacto gigantesco no cliente, aí eu imagino que quem cobra, né, R$20, R$30 numa logomarca, não entende verdadeiramente o valor que isso tem. Né? E aí, colocamos aqui em pratos limpos isso. E daí, de onde é que sai essa política? Onde eu entendo que tem um empreendedor ali, né, que trabalha num certo segmento, ele cria, só exemplo, logomarca, e ele faz esse valor de R$30, R$20. E o menor esboço que eu faço, valor é R$70. E vai subindo, depende da qualidade, da complexibilidade da logomarca. Aí o que acontece? Eu chego para esse empreendedor, que possivelmente deveria ser um concorrente meu, eu digo, cara, vamos trabalhar comigo? Correto. Parceria, né? Parceria. Então eu converto a concorrência numa parceria. Agora vamos fazer o contrário. Eu já chego num possível concorrente meu e convido ele para parceria. Certo? Se ele quiser bem, se ele não quiser bem, fazer o quê? Ninguém vai agradar todo mundo. Correto. Né? E agora vamos inverter o quadro. De repente, tem pessoas que trabalham no mesmo segmento que eu, só que o valor, o preço que ele cobra é maior que o meu. Né? E aí, eu chego para essa pessoa e falo assim, compra meu. Então, aquela concorrência... Deixa de existir. Deixa de existir. É aqui que eu estou dizendo que eu não tenho concorrente. Né? Por quê? Porque onde eu chego, eu faço esse network. Não é simplesmente dizer, eu não tenho concorrência e virar as costas. Não, tu trabalho esse processo disso. Aí. Hoje, todas as pessoas aqui de São Gonçalo que
trabalham no mesmo segmento que eu tenho pelo menos um mínimo de contato no WhatsApp dele. Inclusive, eu recebo. Eu vou citar aqui mais um nome aqui? Posso Pode citar. A Estampa SGA, cansada de me mandar cliente, cara. Ó, patrocina nós a Estampa SGA. Isso é parceria, e parceria Patrocina faz com que nós. você cresça. Né? A parceria faz com que você cresça. Correto. E eu também, eu mando cliente pra lá. Isso é bonito, cara. Porque dinheiro é pra ser criado, é pra ser gerado e é compartilhado também. Isso é bom. E aí, mas respondendo a tua pergunta, porque eu puxei esse gancho da concorrência pra galera entender que não necessariamente você precisa ser concorrente. Tá? Porque dá pra você trabalhar isso num relacionamento, né? E aí, intensificando essa questão da fala, de dizer que quando você observa o gargalo e você tá sozinho, Miguel, aí você tá com um problema sério. Correto. Agora, quando você tem um gargalo, mas você também tem gente com você pra te acompanhar, pra te aconselhar ou pra abrir portas, Miguel, aí, meu amigo, você tem asa. Né? Você tem asa. É disso que eu tô falando. Vamos lá. E agora uma pergunta assim que não é tão grave assim. Grave. Praticamente é o seguinte, tu vai, nós vamos conversando, tu vai quase respondendo, mas sempre é bom dar uma... Eu estico muito, Miguel. Não, é que o assunto tá legal, tá bem, o andamento tá bom. Em questão das ações, né? Tu acabou de falar em relação a... Uma delas foi. Da concorrência, uma das ações que tu toma. Então, a pergunta seria quais foram as ações tomadas, né? E quais as mudanças, ou que mudanças fizeram, né? E assim, o que encontrou na tua vida com essa mudança? O que refletiu? Pronto. Essa questão aí das ações, ainda tem um outro detalhe, porque isso foi só parte, esse negócio da concorrência foi só parte, né? Uma parte, parcial. Foi só uma parte. A outra parte foi o quê? Eu criar um produto, certo? Específico para ajudar os empreendedores, só que desenhado, Miguel, para a pandemia. Ou seja, era um produto bem barato, porque ninguém tinha condição de gastar muito, né? Então era um valor bem acessível, porém era a porta de entrada para esse empreendedor chegar perto de mim. Correto. E aí depois eu ia trabalhar esse empreendedor. Porque hoje eu tenho uma visão, Miguel, do longo prazo. Quanto tempo o teu cliente passa contigo? Consumindo. Né? E é isso que importa para mim, é o tempo de vida do cliente dentro da minha empresa. Consumindo. É 1 ano? É 2 anos? É 3 anos? É que nem eu te falei. Tem gente que está há 4 anos. Uma hora ele consome menos, outra hora ele consome mais. Correto. Entendeu? Então, adotar uma prática de desenhar produtos que atendam à realidade daquele empreendedor naquele momento foi a sacada. Foi uma sacada. Um produto básico, um produto... Só para ter ideia, eu abri um site chamado Comércio SGA. Tu entrou, cara, nisso aí. Faço parte. Eu sou contribuinte do site. Pronto, exatamente. Sou contribuinte. Aquilo trouxe visibilidade para os empreendedores no momento da pandemia. Sim. Que cara, tava todo mundo desesperado. Com as portas fechadas, inclusive. Né? Correto. E aí a gente foi lá, abriu uma lojinha para todo mundo, uma vitrine para todo mundo. Uma vitrine virtual, né? Bastante interessante. E a galera curtiu muito, né? E eu acho que isso é importante. Eu não tava naquele momento, lógico que eu também queria vender, eu tinha um interesse comercial ali. Porém, Miguel, essa questão de abraçar o empreendedor foi maior. Bem maior. Né? E conectar pessoas. Isso é importante. Então foi a outra parte da história dessa questão das ações, né? E o interessante é que alguém tem que tomar a iniciativa, né? Se um não tomar a iniciativa, a coisa não anda. E vários empreendedores, cada um da sua maneira, né, fez o possível para vencer essas barreiras que estavam ocorrendo com a gente
E muitos tiveram sucesso. E muitos, assim, em parceria, cada um com o seu projeto, cada um com sua forma de agir, foi um case de sucesso. Isso chama-se case de sucesso. Perfeito. Tanto é que tu está comentando hoje e com certeza vai ficar um legado disso que tu fez nesse período, né? Tanto é que o comércio CGA, ele está aberto. O grupo do WhatsApp é forte, eu participo. Bem forte, Bem forte, eu faço divulgações nele ali, junto com outros, né? É bastante interessante, mas continue. Bom, aí teve as ações, né? E depois veio o reflexo disso, né? Eu lembro que... Só faltava ligação hora dessa. Continue. Vamos lá. Eu lembro que naquela época que saiu o auxílio, tu lembra? Bem no início estourou, acho que uma parcela, se não me engano, R$600. E ali foi o empreendedor... Auxílio federal, né? Isso. O empreendedor respirou. Ele, dá para sobreviver. Porque foi injetado um valor, né? Esse valor circulou e aí o dinheiro, quando ele circula, ele tem uma mágica. Ele multiplica. Isso é muito bacana, né, cara? Interessante. Então, quando o dinheiro circulou, e aí eu falo, não só especificamente no nosso local aqui, eu falo fora também. Por quê? Eu tive empreendedores vindo de fora do estado, procurando serviço meu, de fora do estado. Então, acendeu a luz, né? A coisa vai melhorar. Pensamento positivo. Comecei a trabalhar esse relacionamento novo agora, esse novo momento. Tava entrando dinheiro e a galera tava começando a se movimentar. É hora de bombar as redes sociais. Então, fiz um pacote de 7 dias de anúncio patrocinado e colocava esses empreendedores, né? Eu fiz isso até o meio desse ano passado, cara. Essas rodadas de divulgação, né? E aí o cara entrava, né? O cara pagava, se não me engano, R$70 o valor. Também muito irrisório, né? Só que como era uma propaganda coletiva, né? Eu tinha muitos empreendedores ali, então dava para fazer esse serviço tranquilamente, sem me afetar. No coletivo fica né? bem mais em conta. Pois é. Aí o que aconteceu, né? O reflexo disso, o que foi? Olha para tu ver a situação. Foi depois que eu encerrei, né? A pandemia deu a trégua, e eu encerrei esses pacotes. Aí o que foi que aconteceu, o reflexo? As pessoas continuaram pedindo novos serviços. Isso é o reflexo. Exato. Já estavam bem imbuídas já. Já. E me diz uma coisa, quais foram os momentos de clareza, assim, aquele estalo de ideia e descoberta que te levaram a te dar um empurrão assim pro final, para onde tu está hoje? Que é aquele, chama de insight. Insight. Né? Insight. Primeiro foi assim, ó. Quando eu não sei se tu sabe, né? Eu tinha um escritório aqui na rua, bem no início. E antes da pandemia, eu resolvi fechar. Fui pra casa. Mas foi só uns 2 meses antes da pandemia. Cara. E aí levei minhas coisas, computadores pra casa, né? E comecei a trabalhar de casa, já no home office. Aí o que aconteceu? Um dos meus computadores deu problema. Aí eu disse, cara, e agora? E fiquei trabalhando, né? Nesse processo e tudo. Aí comprei outro computador de novo. E aí veio pandemia, tudo isso que eu te contei. Só que quando deu essa trégua da pandemia, que a gente começou a trabalhar, aí eu digo, agora eu vou me estruturar. E aí uma das sacadas é o quê? É você se estruturar. Por quê? Se eu consigo atender 100 clientes com 2 computadores, se eu tiver 4, eu atendo 200. Entendeu? Correto. E eu não tinha, até então, corpo para atender 200 empresas.
né? A gente fala assim, mas essas 200 empresas que a gente fala não é um contrato direto, né? O cara vem e consome um produto, depois ele vem e consome outro, depois ele vem e consome outro e se torna uma venda, né? A longo prazo. Mas essa estrutura, ela serve para que você tenha condição de atender o cliente. Porque imagine, uma vez que o cliente vai na tua loja e ele não encontra esse produto, isso é normal, tá? O cara foi na tua loja, não encontrou o produto, ele foi no vizinho e tinha. Na próxima vez ele não vai na tua loja, isso é normal. Ele vai no vizinho primeiro, tá? Então, eu sempre tive essa preocupação. Essa foi uma das sacadas, né? Manter uma estrutura com capacidade de atender quem vier. Hoje eu posso dizer que eu consigo, né? Uhum. Eu consigo atender o meu cliente, eu consigo dar prioridade para o meu cliente. Isso é uma coisa também, outra sacada, né? Fazer reuniões mensais com os clientes, principalmente os fixos. Eu tenho uma cliente aqui, que também é tua cliente, que é a Ana Paula e a Fernanda, Isso. né? Um abração, Ana Paula e Fernanda. Da Clínica Viva Saúde. Ó, já patrocina nós aí também, viu, Ana Paula? O que acontece, né? Essas clientes, a gente tem um relacionamento bem de perto. Eu entendendo o posicionamento delas, eu entendendo qual é o mercado dela, até porque isso era novo para mim, eu tive que estudar o mercado delas para poder atender elas. Mas principalmente, cara, ter esse momento... ter essa estrutura me possibilita ter esse relacionamento. Uhum, correto. Certo? E esse relacionamento gera negócio para o longo prazo. Que é hoje que eu acho mais interessante no empreendedorismo, é gerar negócio de longo prazo. Fazer venda, eu acho que todo mundo vende. Agora, vender sempre, não é todo mundo, não. E aí eu te pergunto, como as coisas se resolveram? Olha as perguntas que eu te faço, só te colocando em situação delicada. Cara, muito otimismo, primeiramente, certo? Muito otimismo, muita garra, muita fé e força de vontade para vencer, de fato. E aí a outra parte que eu iniciei e vou trazer agora, que é a questão da clareza, né? Bem no início, quando eu estava contando a minha história, que eu cheguei de São Paulo e vim para cá, eu não conhecia ninguém e tal, eu consegui identificar o meu ciclo. O ciclo em que eu estava naquele período. Que era um ciclo onde eu estava aprendendo. O que era aprender naquele momento? Aprender era aprender a se relacionar localmente. E aí foram passando os ciclos. As pessoas... a gente foi se conhecendo, né? Foi conversando com as pessoas. Eu fui aprendendo com elas, né? E a gente acabou que mantendo esse relacionamento, né? Mantendo esse relacionamento nos possibilitou ir mais longe, certo? Então a identificação do ciclo, ela é muito importante. O cara que é empreendedor, ele precisa, Miguel, identificar o ciclo que ele está. É um ciclo de aprendizado? É um ciclo de servir? Né? Depois do ciclo de aprendizado, eu fui para o servir. Eu comecei a servir as pessoas com o que eu tinha. O serviço que eu tinha, né? Desenhado para aquilo ali, né? E depois disso, cai em outro ciclo, cara. É interessante isso. Que foi o ciclo do network. Né? Foi daí onde você chegou até mim. Exato. Tá? É o ciclo do network. Porque quando você tá dentro desse ciclo, quando você entende o momento que tu tá vivendo, tu não precisa nem correr muito, cara. As coisas vêm para você. Entendeu? E você veio pra mim. Olha, hoje nós tá com um tempinho já que a gente se conhece. Assim faz. E a gente tem projeto junto. E, cara, eu acho isso muito bacana. É bacana. Por quê? Porque produz. Tudo que produz, Miguel, não tem como não ir pra frente, cara.
tem que ir pra frente, porque é produtivo. Correto. Porque é produtivo. Né? Aí, e a sacada, a clareza. Cara, quando eu entendi os dois extremos que eu era... Miguel, tem um ditado que o pessoal fala aqui no Ceará. Quando não é 8, é 80. E eu era assim. E, cara, nem pode ser 8 nem 80, Miguel. Tem que ter uma palavrinha chamada equilíbrio. Quer empreender, quer gerar negócio, quer fazer dinheiro e quer expandir, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, que é uma das peças chaves, cara, para você se dar bem. E tu considera assim, vamos considerar que com pandemia, com crises, tem a crise econômica também que a gente já passou, como tu assim, tu sente que as coisas se resolveram ou tem muito ainda a ser feito para alinhar? Pronto. Do ponto de vista da pandemia, eu posso te dizer que o momento hoje é de empreender. Hoje está ótimo para quem quiser começar um negócio. Lógico, ele tem que ter pé no chão e ele tem que ter conhecimento. Não adianta você chegar e dizer assim, eu vou empreender sem conhecimento de causa. Correto. Sem estudar o mercado, sem fazer uma avaliação prévia. Eu acho que é bobeira. Agora, se você, né, já... Porque tem gente, Miguel, que sai de uma empresa, trabalhava, sei lá, 10 anos, 5 anos numa empresa e sai e monta um negócio. Às vezes o cara, isso aí é clichê, a gente sabe. Às vezes o cara era um bom funcionário, um ótimo funcionário, mas é um ótimo... ele não é um empreendedor. Entendeu? E isso dificulta a jornada dele. Né? Então, quando eu falo conhecimento de causa, eu falo que estudar sobre empreendedorismo, estudar sobre o mercado vai fazer toda a diferença, cara. Toda a diferença. Né? E aí, o que eu vejo? O cenário hoje está propício para a gente empreender. Eu percebo que o mercado está pedindo novas soluções. Na verdade, sempre pediu. Mas agora, mais ainda. Que é a questão do quê? Praticidade. Certo? Custo. Um preço acessível. Isso é importantíssimo. Né? E a questão do suporte. Correto. Porque não adianta tu ter preço e tu ter... no caso, tu ter mercado se tu não tem um suporte. Se tu não tem um relacionamento, se tu não atende bem o teu cliente. Eu já fiz compras agora é o lado ruim. É o lado ruim. Condenar aqui algumas empresas. Eu já entrei em atendimento e pedi orçamento e o cara falou assim, eu vou só descer aqui na garagem, tirar a foto e te mando. E tá até hoje, eu posso mostrar a mensagem. Ou seja, acha mesmo que o cara desse vende, é empreendedor, o cara atende o cliente dele? Nunca na vida. Não tem condições. Mas se você quiser, volta a repetir, relacionamento a longo prazo, fazer negócio a longo prazo, meu filho, aí você precisa começar a dar valor ao seu cliente. Porque dentro da empresa só tem custo. O valor do ativo tá fora dela. Tá. Olha que doideira, né? E é o cliente quem joga dinheiro para dentro da casa. Então, se eu não cuido de quem traz o dinheiro, cara, não tem lógica um negócio desse. Né? E, mais uma vez, outra questão também, acho que é importante validar isso, que é a questão do reconhecimento. Não é só sobre vender o produto. Como eu falei, vender todo mundo vende. Não é só sobre vender. É sobre entregar e sobre ver a satisfação dele. Imagina que o cliente comprou um produto, o produto ele tá defeituoso, né? De fábrica, isso acontece, a gente sabe que é normal. E o cliente te liga e diz, olha, cara, tá assim, assim, assim. E aí você, não, isso aí não é comigo, não. Quer dizer, vender foi bom. As garantias, né? O pós-venda. O pós-venda. Muita empresa peca nisso, cara, no pós-venda. Só que, na verdade, o pós-venda, ele nada mais, nada menos do que garantir vendas futuras.
um pós-venda bem feito gera novas vendas, Correto. né? E aí muita gente tem que se atentar a isso. Eu me atento a isso. Eu, no meu dia a dia, eu me atento a isso. Na resposta que eu vou dar para o cliente. No quanto o cliente tem valor para mim. E isso é fundamental. E assim, para finalizar, né? Como é estar, né? Onde está e fazer o que faz? Como é que é hoje, assim, o Clésio, a WinResult, como é que é estar onde vocês estão, assim, num contexto? Porque a WinResult não é só o Clésio, né? Fagundes, é um grupo, uma equipe. E a equipe toda sente o reflexo de todo esse desenvolvimento, seja em ascensão, né? Ou até em queda. A gente hoje são 4 pessoas, né? Tem minha esposa junto comigo e tem meu filho também que ajuda. É uma empresa familiar, digamos assim. Mas, assim, uma das coisas interessantes, Miguel, e difícil que eu encontro também é gargalo, tá? Cara, achar programador. Uma vez a gente tava comentando. Isso, lembro. O programador hoje, ele sai do curso dele, da faculdade dele, e se estudando alguns, eu pude perceber. Ele sai com muita vontade de trabalhar. Porém, o medo de errar, Miguel, é muito grande. Lógico, tá certo. Você tá uma responsabilidade na sua mão. Né? Um aplicativo, um site, seja lá qual for o desenvolvimento que você esteja fazendo, é uma responsabilidade, não deixa de ser. Porém, eu notei, cara, que o medo, a insegurança, na verdade, a insegurança é muito grande. Então, às vezes o cara não fica. Né? Aí são 2 gargalos que eu encontrei. O primeiro é esse, da insegurança. Eu consigo até pagar um valor bacana pro cara, né? Desde que ele tenha segurança no que ele tá me entregando. É isso para vir para dentro da WinResult e trabalhar com a gente. Por outro lado, né, tem a questão do valor. Que o cara, mesmo que saiu agora da faculdade, entendeu? Ele não tem experiência nenhuma com o mercado real. Né? Ele fez um estágio, alguma coisa, mas nada assim para bater de frente mesmo com o mercado. E o valor dos caras é muito alto, velho. Muito alto, né? Você tem um programador hoje que ele vai entrar na faixa de 3.500, é o mínimo que os caras vão aceitar. Valores atuais. E isso estou falando de valores atuais, né? Ou seja, o cara recém-saído, ele vai aceitar trabalhar contigo por 3.500, sabe? Ele põe regras ainda. O cara põe regras, ó, tô de tal hora a tal hora, assim. E me diga uma coisa, assim, uma curiosidade. Existe uma solução para isso? Existe como tu criar um programa de acolhimento a novos programadores, mesmo que por um determinado tempo fique contigo, posteriormente ele vá seguir o caminho dele, mas existe essa possibilidade? É vantagem ou é desgastante? Aproveita até um momento, se tu tens essa ideia, de chamar, né? Com certeza algum programador ou programadores estão nos ouvindo, de repente está abrindo um espaço e ele está precisando de uma empresa para impulsionar a carreira dele. Então, te deixar assim aberto para te falar sobre isso. Na verdade, tu falando isso aí, eu já tive, foi um insight aqui. Aí. Eu tive um insight de quê? De criar um aplicativo, certo? Onde o programador, ele vai lá e se cadastra. Correto. Né? E no meu aplicativo, digamos assim, essa é só a ideia, né? De repente, alguém outra pessoa e pega, não tem problema não. Eu sou aberto. Projeto aberto. É aberto. Mas aí, digamos que... Não, e outras empresas podem fazer o mesmo, né? Dá. E aí, eu lanço um desafio lá dentro do aplicativo, né? Aí ele faz aquele tipo de leilão. Correto. E essa ideia eu tive agora, né? Quando você falou aí, me veio essa ideia. O fato de muitas vezes, o cara não ter a oportunidade de chegar ou não ter uma empresa para trabalhar. Né? E isso faria uma diferença enorme, né? Faria uma diferença enorme. Por outro lado, o cara que é programador, né? Que já... que faz aplicação em Java, em Ionic, nessas outras plataformas aí, pode me procurar.
a gente conversa, né? E tem aplicação para desenvolver. Já deixa o nome da empresa, o endereço, o telefone já para... Pode acessar no site, né, o inresult.com.br, ou pode também entrar no nosso WhatsApp, né? 8592-362988. E aí a gente conversa, desenvolve alguma coisa junto, né? Uma aplicação tem o Instagram básica. também. Tem o Instagram também, né? @o Inresult Marketing. A gente desenvolve uma aplicaçãozinha básica para testar, né, um pouco o conhecimento do cara. E, de repente, pode até se tornar logo um freela, né? Isso é bacana. Esse freela seria o freelance, né? Independente de localidade, ele pode estar em qualquer lugar remoto, do Brasil. Pode. Eu tenho uma pessoa remota. Então, está abrindo um leque aí para... Não tem problema não, de jeito nenhum. O rapaz, o menino ou a menina lá do interior do Espírito Santo, do interior de Minas, pode entrar em contato contigo, de qualquer estado, qualquer cidade. Porque hoje é assim, né, Miguel? A gente cria espaços dentro da internet de trabalho colaborativo. Então, é muito bacana essa possibilidade que a internet nos dá de desenvolver um projeto, né, e de forma à distância, e isso, a gente conseguir fazer isso tornar uma realidade mesmo estando longe. Né? A gente tem hoje essa possibilidade. Né? Você não vai sair da sua casa, não vai sair do seu estado para trabalhar. Né? Você pode trabalhar de casa. Isso é muito bacana, essa questão da internet. Correto. Então, aqui nós praticamente finalizamos a nossa entrevista, nosso bate-papo, nosso podcast de hoje. E a Voz Empreendedora, né? Nosso podcast, estamos iniciando aí aos pouquinhos, se organizando, ganhando espaço. Com certeza vamos ganhar um espaço muito grande em breve. Queria agradecer a ti, né, por ter aceitado bater esse papo, apesar de que nós trabalhamos juntos, mas hoje tu aceitou a dar teu depoimento, foi bastante interessante. E eu gostaria que tu falasse algumas palavras, né, para finalizar, e depois a gente encerra aqui. Beleza. Também quero agradecer o espaço, apesar de que esse trabalho é em conjunto, como você falou. Eu acho que é de uma suma importância cada um de nós, como empreendedor, dar essa devolutiva. Né? Uma vez que não só a gente... essa questão da parceria do projeto, mas em si, o fato de ser empreendedor e vivenciar isso no dia a dia. Isso é muito bom, muito bacana. Né? Então, eu agradeço também a oportunidade. Né? Eu sei que eu já tive feedbacks muito positivos. Inclusive de pessoas que não são nem clientes meus ainda. Que espetáculo, né? Isso é bom. Isso é maravilhoso, cara. E a gente só tem a ganhar. Nesse projeto, né? Distribuindo conhecimento, disseminando a voz empreendedora para as pessoas e que elas possam criar esse hábito, cara, de vir junto com a gente. Né? Uma horinha no sábado, né? O empreendedor já está bem mais relaxado, né? E... com certeza, ele vai aprender também. Correto. Ele vai aprender, ele vai ter sacadas. Tem um momento que, parece com o que eu passei. Aí ele pega essa ficha e começa a mudar também. Perfeito. Né? E é isso aí, Miguel. Tamo junto. Eu queria te agradecer e lembrando aos nossos ouvintes que o nosso podcast é a Voz Empreendedora. Nós estamos ao vivo na Rádio Anassés FM, no Facebook e também na internet, todos os sábados às 8 horas. E já subindo para o YouTube, nas plataformas digitais, né? No YouTube, no Deezer, e assim por diante, nós vamos ter gravado ali caso tenha perdido o ao vivo, vai estar disponível em breve para escutar, curtir o seu momento. E eu desejo a todos um bom dia, uma boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que estiver escutando a gente. E até uma próxima. WinResult, soluções em marketing e vendas. Desenvolvemos sua logomarca, cartão de visita, folhetos, panfletos, banners, cardápios, catálogos, portfólios e apresentações. Trabalhamos também com criação e manutenção de websites, blogs, loja virtual e redes sociais. E mais,